Olá a todos, é um prazer estar me dirigindo ao grupo de forças de vendas, aos representantes, que são, em suma, a ponta de lança, né? Os que nos visitam no dia a dia. Meu nome é Aldo Guida, sou ortopedista de formação, já há quase 40 anos, especializado em traumatologia esportiva, trauma em geral e cirurgia de joelho. E tenho o prazer de voltar a falar sobre o Chefo. O Chefo é um produto que, quando lançado há muitos anos atrás, ele realmente teve uma ascendência muito grande sobre outros, e principalmente sobre outros oxicans, porque ele é, na realidade, a evolução dos oxicans. E eu vou explicar por quê. Vamos falar um pouquinho de processo inflamatório, depois o uso dos anti-inflamatórios, o perfil farmacológico do Lornoxicam e a eficácia de estudos e segurança, que é o que o médico quer ouvir. O que o médico gosta de ouvir quando chega um representante falando de um determinado produto, mesmo que esse produto já seja um pouquinho mais antigo? Ele gosta de ouvir qual é o diferencial em relação aos outros, qual é o preço, qual é o tipo de tomada, o sistema de tomada, se é 1 ao dia, 2 ao dia, 3 ao dia, porque muitos pacientes são polimedicados. Então, quanto menos ingestão de analgésicos e anti-inflamatórios, melhor, né? Se existe ou não proteção gástrica, se ele é uma medicação que tem segurança para ponto de vista cardiovascular, e daí por diante. Nós vamos abordar rapidamente todos esses temas. Então, primeiro, vamos falar sobre o processo inflamatório. O processo inflamatório, eu vou deixá-lo não só como trauma, né? Um ferimento contundente, tipo por arma branca, um corte que aconteceu acidentalmente, mas também uma contusão, uma queda, uma dor de origem geral, tipo cefaleia, uma dor dentária, uma dismenorreia nas mulheres e assim por diante. Basicamente, esses apresentam como sinais cardeais o calor local, a dor, basicamente, o inchaço ou edema, o aumento de temperatura, que é o rubor, e a perda da função, independente do órgão que está sendo acometido. Usando esse slide, basicamente é a repetição do anterior, mas usei como uma lesão, um corte ou por uma queimadura já de terceiro grau, onde já se atinge a camada amarelinha aqui, que é a camada gordurosa. Quando existe esse tipo de processo, automaticamente o organismo tem uma série de mecanismos próprios de defesa, que são agentes inflamatórios que vão basicamente atuar no agente causal, tentando minimizar o processo. Só que muitas vezes esse processo ele foge do controle. Ele acaba sendo até pior do que o agente causal. É aí que entra o uso da analgesia, do anti-inflamatório e de outras medidas. Se nós lembrarmos de uma forma assim bem sucinta, né, a lesão tecidual, independente da causa dela, e aí, como eu disse, vamos colocar como lesão aqui de tecido, mas lesões de modo geral, né, porque isso vai ser perguntado pelos médicos. Ele dá início na membrana celular a liberação de um produto chamado ácido araquidônico, que abre a cascata do processo inflamatório, criando a ciclooxigenase, que são os famosos COX-1 e posteriormente, por indução, o COX-2, e a lipooxigenase, ou seja, todos eles vão liberar substâncias que vão mediar o processo de dor e de inflamação. Só que muitas vezes essa mediação ela acaba sendo extremamente agressiva. Daí o uso de analgésicos anti-inflamatórios, das mais variadas gamas, e usos de analgésicos, alguns de uso combinados, né? Citando outras inúmeras técnicas, tipo fisioterapia, acupuntura, as imobilizações, o calor local, a crioterapia, que é o gelo local, mas vamos nos ater basicamente ao tipo de inflamação. Como o foco é o Oxicam, que nós vamos falar,
O que que acontece, o que que modificam-se nas moléculas de oxicam que fazem com que o seu tempo médio e pico de ação sejam variáveis. Esta é a molécula básica, né, dos oxicams, com alguns apêndices. O piroxicam, que está aqui, que tem um tempo médio de 50 horas. O tenoxicam, tempo médio de 70 horas, novamente a gente vai reduzi-lo aqui. O lornoxicam, que é acrescido de uma molécula que deixa a estrutura absolutamente ácida. Esse é um fator importantíssimo que vai ser o nosso diferencial, com tempo médio sérico de 4 horas e um pico de ação quase que imediato. Então, essa é a molécula do lornoxicam. Existem o piroxicam, o tenoxicam, o meloxicam, daí por diante. Mas a única que apresenta esse acréscimo em amarelo aqui é o que cria o diferencial, ou seja, a acidificação da molécula. Todo foco inflamatório doloroso tem no seu bojo um conteúdo mais alcalino. Então, por quimiotaxia, por atração, essa molécula ácida vai ao foco da inflamação. De uma forma bastante prática, essa é uma informação que os médicos vão ter esse diferencial, vão perguntar o porquê disso, né? E por esse tipo de quimiotaxia, por essa rapidez de ação, ele vai ter uma absorção média bastante alta, entre 70% e 100%. Se liga rapidamente à albumina, que é a proteína plasmática, em torno de 99%. Apresenta uma concentração máxima plasmática rápida e no local onde existe a inflamação, um período maior onde ele fica depositado. Quando a gente fala que a concentração máxima no plasma tem que ser pequena. Por quê? Porque o processo não está no sangue. O problema, ele não adianta o remédio ficar circulando no sangue por muito tempo. Ele não chega onde tem que chegar, que é o foco inflamatório, independente da sua causa, do seu fator causal. Mas sim, essa vida plasmática curta que eu estou colocando, de 3 a 4 horas, ela é fundamental. Que comparada aos outros oxicants, que podem ficar 10, 12, 15, 70 horas. Quer dizer, o período de ação vai ser muito, muito, muito demorado em relação ao lornoxicam. Esse é o grande diferencial. Prolongado porque ele tem esse fator ácido que, como disse, por atração química, vai ao foco inflamatório. Ele apresenta, a partir de então, baixa concentração plasmática, depois de um certo tempo, de 3 a 4 horas, um alto nível no líquido sinovial, que é onde ele tem que estar, e basicamente vai atuar nesse foco inflamatório com uma ação balanceada de inibição tanto de COX-1 como de COX-2. Como outras vantagens que os colegas vão perguntar sempre, ele é hidrolisado no fígado e rapidamente, e transformado em metabólitos inativos. E um dado muito importante, que é fundamental, ele tem praticamente meio a meio de excreção, 51% por via intestinal, saindo por fezes, parte por via biliar e 42% na urina, ou seja, diferentemente de outros produtos, onde a absorção básica, a liberação basicamente, ela é urinária e, consequentemente, uma sobrecarga renal, a excreção ela é bem balanceada. Isso no dia a dia a gente observa esse tipo de colocação. Isso nos dá segurança para pacientes mais idosos, principalmente, que já têm afecções de aparelho urinário, no rim, e outros. Ela é bem balanceada nesse sentido. Aqui, aquele resumo do que eu falei até agora de vida plasmática. Olha lá, o tenoxicam, 72 horas, o piroxicam, 50, o meloxicam, 20 e o chefo, 4. Lembrar que sempre que ele fica muito tempo no plasma, ou seja,
correndo na corrente sanguínea, mais riscos de efeitos colaterais e de reações adversas vão acontecer. Então, tanto os 3 primeiros apresentam essa possibilidade de muitas reações, quando o chefe apenas 4 horas, porque ele tem uma meia-vida muito baixa no plasma e uma ação bastante alta e concentração bastante alta no foco onde tem que se agir. No líquido sinovial, idem. Você pode ver que ele tem uma ação rápida, ele rapidamente ele entra na corrente sanguínea, tem uma queda, novamente sofre um aumento e depois se mantém no fluido sinovial de uma forma espetacular, ou seja, ele fica pouco tempo no plasma e mais tempo no foco inflamatório. Eu estou sendo redundante e repetitivo nisso, porque é isso que o médico quer ouvir. Qual é a diferença dele em relação aos concorrentes? E tudo isso é baseado, e a gente está colocando aqui, eu não vou ficar citando, mas vocês podem ver que todos esses gráficos, eles têm comprovação científica. Isso não é falado simplesmente, não é um gráfico montado. Isso tudo tem comprovação científica, existem evidências que nos dão segurança para a prescrição e para a gente poder divulgar esse tipo de informação. Esse é um gráfico muito legal que mostra que, por ter uma ação balanceada, tanto a nível de COX-1 como a COX-2, esse é outro diferencial, diferentemente dos outros oxicans e de outros produtos, como o diclofenaco, que a gente vai falar mais adiante, como o naproxeno e outros, ele vai apresentar, consequentemente, um menor risco gastrointestinal e um menor risco cardiovascular. Ou seja, quanto mais inibida a ação dos cóccixes, menos riscos de, eventualmente, apresentar trombose, IAM, que é o infarto agudo, descontinuamento de tratamento, aumento da PA hipertensão, úlcera, sangramento ou quadro dispépticos, né, gastrointestinais. Isso é extremamente importante, esse gráfico. Voltando a frisar, basicamente esse gráfico mostra como ele age, né? Tanto a nível de COX-1 e COX-2, ele fica num nível plasmático baixo e se mantém baixo em relação a todos esses outros anti-inflamatórios que estão por aqui, família das imesolidas e outros, inclusive a aspirina lá em cima, né? Ele se mantém em níveis absolutamente aceitáveis, gerando um risco menor como disse, de efeitos colaterais e efeitos outros, né, de reações adversas e, consequentemente, uma ação local no foco inflamatório. É um trabalho que eu só vou citar, uma meta-análise com 6.000 pacientes avaliados, quer dizer, um número bastante grande, onde aparece os riscos nas várias regiões do corpo. Claro que gastrointestinal em nível de 4 a 5%, praticamente efeito placebo. Um risco bem pequeno a nível de sistema nervoso central, de pele, que são aquelas erupções cutâneas, no corpo em geral e em outros órgãos. Veja, na vertical, 5%. Em 6.000 pacientes, realmente é um número de reações adversas e efeitos colaterais muito pequenos, o que mostra a segurança clínica da administração do Lornoxicam, que é o chefe. De forma repetida, né? Segurança clínica também, ele repete que eu só dei essa ênfase no gastrointestinal porque efeito gástrico todo medicamento vai gerar. Então a gente tem que orientar, claro, sempre o paciente com uso alimentar prévio, se possível com algum protetor, aqueles pacientes que já têm a predisposição, mas basicamente o que eu quero dizer é que tudo isso bate com efeito placebo em trabalhos comparativos que são bem documentados na literatura. E nesses últimos anos, vários trabalhos foram realizados para se buscar novidades a respeito. E chegou-se à conclusão que a ação analgésica e anti-inflamatória do chefe é superior. Ele tem uma ação analgésica associada muito importante, que fazem com que não só ortopedistas, reumatologistas possam usar, os clínicos podem usar em casos de mialgias tensionais, os ginecologistas, no caso de dismenorreia,
e em outros fatores. Então, é uma medicação segura e de uso geral. Aqui, deixando, eu tinha colocado gastrointestinal, a mesma coisa, um nível de alterações gerais, é o mesmo guia, né? Mostrando pequenas ações, bem pequenas, num total de 6.000 pacientes. São dados importantes. A nível de cardiovascular, 0,5%. E o que ele coloca ali que de efeito cardio nem mexe muito com hipertensão, não. É mais uma sensação de taquicardia, que é a tal da palpitação. Tá? Interações existem, isso vai ser perguntado também. Então, é óbvio que todo medicamento interage com alguma coisa, mas seja no hipertenso, seja num paciente que já toma medicações reumatológicas, como o metotrexato, a cloroquina, em pacientes que usam varfarina, pacientes que usam lítio, já não é tão usado, mas em tratamentos psiquiátricos, em tratamentos cardiológicos, as interações, esses trabalhos mostram que são muito pequenas, extremamente raras. Em resumo, ele tem uma ação equilibrada de inibição da COX-1 e COX-2. Esse é um grande diferencial. Tem uma vida plasmática de 3 a 4 horas. Informação espetacular. E muitos colegas vão ter dúvidas. Poxa, mas ele fica pouco no sangue. É claro, ele não é para ficar no sangue. Ele tem que ficar no foco inflamatório e no foco da dor. Em razão de ter uma molécula ácida que proporciona esse tropismo, como eu disse, essa atração pelos tecidos inflamatórios. Aquela história dos opostos que se atraem. Ele inibe de forma marcante o ácido nítrico e a interleucina 6, que são agentes inflamatórios que potencializam essa inflamação e muitas vezes levam até um dano pior. Tem um risco bem diminuído, tanto cardiovascular como gastrointestinal, como já foi falado, e tem uma excreção balanceada, tanto nas fezes, na bile e na urina. Vamos falar um pouquinho dessas indicações, então, na osteoartrite, na reumatoide, na lombalgia, no pós-operatório, em dores agudas e crônicas. Isso já mostra um amplo espectro de processos que podem ser usados pelos mais variados especialistas, não só o ortopedista e o reumatologista. Então, mais adiante, esses estudos na osteoartrite, eles vão mostrar alguns comparativos com algumas outras medicações. Então, um estudo no índice de redução funcional, tanto do lordoxicam em relação aos diclofenacos de modo geral, seja o potássico, seja o isolado agora que existe e seja o sódico, não é? Então, observa-se que ele mostra uma diminuição das limitações funcionais e uma melhora num tempo de semana do quadro, a permanência no organismo, no foco inflamatório. Ele é nítida a informação. O azul, o diclofenaco, e o roxinho, o lornoxicam. Num período de aproximadamente 6 semanas, observa-se que a redução de índice funcional mantém-se estável, ao passo que do diclofenaco mantém-se mais aumentada. Na artrite reumatoide, idem. Esse índice de HIT é um índice muito usado pela gente no meio ortopédico, no meio reumatológico, que seria esses índices de mobilidade e de dor por um número de semanas. E mostra também, já em comparação com o naproxeno, o lornoxicam leva um tempo. No mesmo período de semanas, há um índice de HIT com todos os dados favoráveis, melhora da limitação funcional, melhora da dor, melhora do processo inflamatório, melhora a deambulação. É um gráfico importante comparativo. Pelo mesmo índice, em relação ao diclofenaco, é um outro dado, na artrite reumatoide, novamente ele leva vantagem no tempo de ação e, consequentemente, mantém-se nesses índices de melhora funcional. Lombalgia, que
todos os especialistas pegam, né? Não tem como. Então, é um outro trabalho demonstrado, comparativo com o uso do placebo, do diclofenaco e do lornoxicam. E, novamente, o lornoxicam, após a primeira administração, ele já começa em 8 horas a atingir um pico e uma manutenção no foco inflamatório. Isso faz com que naquela escala visual analógica de 1 a 5, um dado extremamente positivo, ou seja, ele mantém-se a cabo de 8 semanas, com um índice bastante interessante do ponto de vista controle do processo analgésico e do processo inflamatório. Eu estou fazendo algumas repetições porque isso vai ser muito perguntado. Aqui o naproxeno e o lornoxicam, número de comprimidos de escape. Então, se ao cabo de períodos, né, tomado 2 vezes ao dia, o naproxeno, ele demanda, para atingir o objetivo, uma média de 37 comprimidos. Isso são trabalhos publicados com fontes aqui embaixo, já definidas, que não vale a pena a gente perder tempo comentando, mas dizer que isso tudo é documentado. Efeito placebo 34, pode ver que o naproxeno e o placebo têm efeitos semelhantes, e o lornoxicam, com 2 tomadas diárias, um comprimido de 8 miligramas a cada 12 horas, vem para metade, mais da metade. Então, a terapêutica analgésica na dor lombar é muito importante. Ele tem uma ação importante. Muita gente acha que só o relaxante muscular, só um anti-inflamatório, não. Ele funciona de uma forma mista. Ele tem uma ação bastante importante do que a gente tem diário na nossa prática, que é a dor e, consequentemente, também a dor lombar. Analgesia, esse é um grande diferencial. Eficácia analgésica em relação ao ibuprofeno. É nítido, né? Ele tem uma eficácia analgésica bastante grande, isso já baseado, foi um critério após cirurgias de horas, e mantendo esse nível. O efeito placebo está lá em cima e ele leva uma grande vantagem naqueles medicamentos que necessitam de resgate, ou seja, que se necessitam de outros tipos de medicamento para minimizar o efeito analgésico, isso em pós-operatórios. Isso comprova o efeito analgésico amplo, onde não há muitas vezes a necessidade da associação de opioides, anti-inflamatórios mais fortes, que podem gerar outros efeitos colaterais. Alívio da dor, fica claríssimo aqui, né? Efeito placebo, o lornoxicam de 4, 8, na realidade a gente não usa o de 4, mas o de 8 ou o de 16 são as 2 tomadas. Em alguns casos você pode acrescer um pouquinho isso em relação a outros concorrentes e observa-se que o alívio da dor ele é significativamente importante após 6 horas, sempre com o lornoxicam levando à frente para isso. Ele tem uma ação extremamente significativa em relação a placebo e aos outros tipos de anti-inflamatórios e analgésicos. Por último, segurança e tolerância ao medicamento, que é uma coisa muito importante, não é? Como disse, ele não necessita de doses com insuficiência renal leve ou problemas hepáticos. Por quê? Porque ele fica muito pouco tempo no plasma, então ele fica rodando pouco dentro do fígado, consequentemente menos problemas hepáticos. Por ter essa liberação dupla, que é a nível intestinal e a nível renal, ele também agride pouco esse tipo de estrutura, esse tipo de víscera. E comparado ao placebo, vocês podem observar que ele, em todos eles, e ao naproxeno e ao diclofenaco, ele tem uma ação, num gráfico onde a gente coloca a função renal, né, ureia e creatinina, nível de destruição renal, ele coloca baixíssimos itens, que fica quase a nível de placebo em relação aos concorrentes, principalmente na creatinina, né, que é realmente o mais importante para a gente. É o mais fiel detector de processos de insuficiência renal. Quase efeito placebo, como a gente já colocou novamente. Em relação
Há outros, né, que seria doses de pacientes com insuficiência renal leve, moderada ou problemas hepáticos, a mesma coisa. Efeito placebo, efeito Loxicam, o diclofenaco vai lá para cima, o naproxeno também sobe, principalmente pelo sódio, né, associado. O Loxicam tem eficácia, tem tolerabilidade semelhante ao placebo. É um dado importantíssimo para ser apresentado para os colegas profissionais das várias áreas, ou seja, ele minimiza em muito os riscos aqui em relação a fígado, né? De TGO, de TGP, quer dizer, ele mantém esses níveis baixos, ou seja, a destruição hepática ela é muito pequena, obviamente, baseado em estudos. Olha aqui, praticamente efeito placebo, como eu já disse lá atrás. Bom, um outro trabalho que mostra a tolerabilidade após 12 semanas de tratamento entre ele e o diclofenaco. Essa é a primeira fase do estudo e mostra que ele com 8 miligramas e o diclofenaco com 50 miligramas, mesmo 2 tomadas ao dia de diclofenaco, que normalmente são 3 tomadas ao dia, não é? Aqui ele coloca como uma, ele tem uma eficácia de tolerabilidade extremamente significativa, chegando aí aos 80%, praticamente. Esse é avaliado, só para mostrar que esse trabalho foi feito com pacientes em média de 63 anos. Ou seja, na fase do segundo estudo, ele já chega a 86% de tolerância. Quando eu digo tolerância a órgãos, a todos aqueles que ele já tinha citado, sistema nervoso, gastrointestinal, renal, etc. E para resumir, isso é um dado muito importante. Eu estou citando várias vezes porque é isso que o profissional quer ouvir, qual é o diferencial dele em relação aos concorrentes e em relação aos medicamentos do mesmo grupo, que são os oxicans. Essa ação equilibrada entre COX-1 e 2, plasmática média baixa, a molécula ácida e daí a vida médica plasmática baixa, inibe a interleucina e o óxido nítrico, todos sabem, são agentes inflamatórios agressivos, um menor risco de eventos gastrointestinais e cardiovasculares e excreção balanceada. Tudo isso baseado em trabalhos em evidências. Eficácia na osteoartrite, na artrite reumatoide, na lombalgia, no pós-operatório e dores agudas e crônicas de qualquer etiologia. Isso é fundamental. Pode ser utilizado em idosos pela segurança gastrointestinal e cardiovascular acima de 65 anos. Ótima tolerância por baixa toxicidade hepática, alérgica e hematológica. Pode ser usado em pacientes com insuficiência renal leve a moderada. E recomenda-se a posologia diária de um comprimido de 8 em 8 horas a cada 12 horas. Em processos inflamatórios muito intensos, eu, particularmente na minha vida prática, sempre inicio com dose de ataque com 2 comprimidos, 16 miligramas, e depois a manutenção de um comprimido a cada 12 horas, em média de 4 a 5 dias. Basicamente era isso que eu tinha para falar. O Shefa é uma medicação diferenciada, que já apresenta um nome comercial diferente, então isso também é um dado interessante, fácil de ser absorvido pelos profissionais, que tem fatores de evolução comprovados em trabalhos científicos e na prática do dia a dia, isso é visível, e que tem que ser reforçada, não só aos ortopedistas, aos reumatologistas, aos neurologistas, neurocirurgiões, profissionais que fazem cirurgia geral, como também a ginecologistas e clínicos, pela sua eficácia. Abraço a todos, estou à disposição sempre que for necessário para falar sobre esse produto.